Bom dia a todos. Que a graça do Senhor, nesse dia maravilhoso, onde Deus nos deu fogo de vida, quero agradecer muito a Ele e quero agradecer pela sua vida, que está vivo também. Amado, amigos, irmãos, eu queria meditar em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é o 16. O 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. Interessante, amados, o que Paulo escreve. Se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, por isso que Deus fez a mais semelhante em Espírito de Deus, começando na criação, dando esse poder para o homem. Só que o homem ele tem o poder de decidir se realmente esse corpo vai habitar o Espírito Santo ou não. Porque quem afasta o homem de Deus? Os pecados, a desobediência, as nossas transgressões, enfim, tudo isso. Amado, eu vejo ali na obra da carne e os frutos do Espírito Santo. Nós somos formados, irmão, de corpo, alma e espírito. A nossa formação divina. Corpo, alma e espírito. Presta atenção. Então, se esse espírito habita em nós, o que é que nós temos para dar às pessoas? O Espírito de Deus. Amado, eu gosto muito da parábola ali que Jesus fala sobre a videira verdadeira. Ele diz que o pai dele é o agricultor. É uma coisa linda aquilo ali. Porque diz, aquele que alimenta dele é importante. Você vê os galhos, né, as folhas verdes, porque há uma alimentação do caule, das raízes, né, para que aquelas folhas permanecem verdes. Agora imagina nós se alimentar das coisas de Deus, se alimentar de Jesus Cristo. Nós se tornamos um com Ele, porque quando o Espírito de Deus habita em nós, nós não somos mais iguais, como nascemos, como vivíamos no passado. Há uma diferença entre nós, porque o maior é que está em nós, que é o próprio Espírito Santo. E aí a gente começa a falar coisas do reino, começa a falar coisa de Deus. Imagina lá em Pentecoste, aqueles homens reunidos naquela casa. Até então, não existia milagre, não existia muitas coisas. De repente, eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. E ele falava as línguas dos anjos. E ali eles começaram a fazer um milagre. Pessoas pregando e se convertendo, muitas pessoas. Então o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então ele precisa entender que precisa que o Espírito Santo habite nele. Porque esse corpo não nos pertence. Ele é de Deus. Só que nós temos o poder, né, pelo livre-arbítrio que Deus nos deu, de entregar ao Espírito Santo o nosso corpo ou entregar a obra da carne. Mas quando o Espírito Santo ele habita em nós, nós começamos a ter o domínio próprio.
Eu vejo assim uma igreja, um povo, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus habitando nele, ele jamais tem condições de permanecer na igreja. Porque a Bíblia fala que o Evangelho é porta estreita e o mundo é porta larga. E nós gostamos muito de facilidade. E nosso corpo, ele tem desejo do pecado. A nossa alma, ela tem desejo do pecado. Então, junto a nossa alma e o corpo se opondo ao Espírito. Mas quando nós temos esse Espírito, nós temos o governo dele, porque ele habita em nós. E muitas vezes nós começamos, através dele, fazer sinais e maravilha na igreja, onde passamos. Temos um testemunho diferenciado, porque nós estamos no domínio do Espírito Santo, no governo do Espírito Santo. Muitas vezes nós deixamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa amada e o homem sem ele tem um grande vazio. Eu mesmo tinha um grande vazio na minha vida e não sabia o que era. Depois eu vim reconhecer por quê. Porque existia um vazio no meu coração, na minha alma, no meu corpo. Isso porque não tinha entregue ainda meu corpo como habitação do Espírito Santo de Deus. O homem ele pode ter muitos bens, pode ter muitas coisas, muito dinheiro às vezes na poupança, tudo ele pode ter, mas ele tem um vazio. E esse vazio só vai ser preenchido quando ele der legalidade para que o Espírito Santo habite. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Por isso que Deus fala que o homem nasceu para o louvor da glória dele. Mas como é que podemos gloriar o Senhor? Porque o Espírito Santo ele traz a sabedoria, ele traz a graça, ele traz a revelação, ele traz a unção, ele traz a glória de Deus. Então precisamos que nós entendemos que esse corpo não nos pertence, pertence ao Espírito Santo de Deus. E quando esse corpo está cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a falar a língua dos anjos, ele começa a falar a língua de Deus, e ele começa a ouvir a voz de Deus. Interessante que quando Samuel estava com Elias estava com Eli, aliás, e aí Deus chama ele, chamou por 3 vezes, Samuel, Samuel. Ele voltou a Elias pensando que era Elias que estava chamando ele, diz, eis-me aqui, 3 vezes. Na 3ª vez Elias falou, não, você fala, meu servo, fala assim, fala que teu servo escuta. Aí Deus veio e falou com ele, e Deus o chamou ele para o louvor da glória dele. E aí esse Samuel, ele foi cresceu e foi um dos profetas abençoado, um homem que fez todas as coisas, honrou tudo. Por quê? Porque ali Deus fez morada no corpo dele. Senão, não adianta, irmão. A gente está na igreja e às vezes a gente ouve uma palavra muito bonita e volta vazia. Volta vazio da igreja. Por quê? Porque realmente não deu legalidade. E existe muitas coisas, às vezes, a visitação do Espírito Santo de Deus, porque ele quer fazer morada onde Deus determinou. Ele quer fazer morada do Espírito Santo de Deus. Mas aí o homem não deixa. E o que acontece? Por isso que ele sai vazio da igreja. Por isso que ele não deixa ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, quando nos preenche, não falta nada. Ele supre todas as coisas, nossa vontade, os nossos anseios, tudo ele supre. Então, o que é que nós temos que pedir a Deus? Pedir ao Espírito Santo, ô Espírito Santo, faça morada em mim. Tenha o controle da minha vida, tenha o controle do meu ministério, tenha o controle de tudo, da minha família, Espírito Santo. Faça isso na minha vida, porque é o único que intercede com gemido inexprimível por nós. Amém, meus amados irmãos, amigos. Entrega tudo, convida Ele, que Ele é bom,
que Ele quer fazer diferença na nossa vida, te dar paz, a paz que o mundo não tem para oferecer, só Ele que tem essa paz, é uma paz que excede o pensamento, é uma paz que muda a nossa história, é uma paz que traz alegria, porque Ele traz alegria para nós, é uma paz que Ele vai sinalizando as revelações do céu. É isso que nós necessitamos, porque Jesus é o nosso mediador entre Deus e nós, mas Ele quer mudar nossa história, quer nos trazer tudo isso. Só depende de você entregar e fugir da aparência do mal, que são os pecados, a desobediência, tudo isso nós precisamos sair dessa aparência do mal e realmente buscar o Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, eu quero declarar sobre a sua vida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus esteja com você, que é só um. E que Deus ordena anjos poderosos para te guardar e te livrar e te trazer a paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.